A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Fabiano Santana, glória a Deus, aleluia. Eu estou fazendo esse vídeo para nós nos edificarmos espiritualmente com a palavra de Deus e também para abrir seus olhos também acerca de muitas coisas que está acontecendo no meio evangélico. De antemão, antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações e ouça minhas mensagens pregando no YouTube para a glória de Deus. Para começar esse vídeo, eu quero começar lendo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo São Paulo disse assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta também deste. Versículo 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam mulheres nessa carregada de pecados, levada de vara a concupiscência, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus queridos amados irmãos, o apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões, São Paulo, escrevendo sua carta entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para Timóteo, seu filho na fé. A mãe de Timóteo era judia de origem judaica. O pai de Timóteo era pagão, era gentil de origem etílica, era grego. A avó de Timóteo se chamava Dona Eunice, ela era judia de origem judaica. Timóteo era filho na fé do apóstolo São Paulo. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, O apóstolo São Paulo escreveu sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, entre os anos 65 a 67 depois de Cristo, para Timóteo, seu filho na fé. O apóstolo São Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, para Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, a Timóteo, que nos últimos dias os homens serão avarentos, detratores, ingratos, irreconciliáveis, não terão domínio de si próprio, serão cruéis, amantes de si mesmo, profanos, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, blasfemo, ignorante, soberbos, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te também desses tais. O apóstolo São Paulo, senhoras e senhores, estava falando que antes que Jesus voltasse para arrebatar a sua igreja, ia acontecer isso tudo que ele falou aqui, que nos últimos dias ia vir tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde os homens iam ser avarentos, mentirosos, traidores,
sem amor para com os bons, irreconciliáveis, detratores, profanos, desobediente a pais e mães, blasfemo, avarentos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Isso que o apóstolo São Paulo falou aqui, usado pelo Espírito Santo, é um dos sinais da volta de Cristo sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Isso que o apóstolo São Paulo falou é um dos sinais da volta de Jesus. A Bíblia fala de diversos sinais sobre a volta de Jesus. Mas isso que o apóstolo Paulo predisse e profetizou, usado pelo Espírito Santo, é um dos sinais da volta de Jesus sobre as nuvens. Ele diz que nos últimos dias ia acontecer tudo isso que ele disse em 2 Timóteo, capítulo 3. Os homens a ser profanos, mentirosos, amantes de si mesmo. Tem homens amantes de si mesmo ou não tem? O que mais tem hoje em dia são homens amantes de si mesmo. Homens que amam o dinheiro. Homens que amam a si mesmo, que amam o dinheiro, que só estão preocupados com ele e com a família dele, mas não está nem aí para o próximo, não está nem aí para ninguém. Pessoas egoístas, pessoas ruins, pessoas sem amor para com os bons, pessoas que são ingratas, irreconciliáveis, detratores, profanos. Os homens são amantes de si mesmos. Eles amam mais o dinheiro, o status, o poder do que a Deus. Homens amantes de si mesmos. E paz, meus senhores, dentro de muitas igrejas brasileiras, o que mais tem são pastores amantes do dinheiro. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, entre os anos 65 a 67 depois de Cristo, para Timóteo, Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pastor, ter dinheiro é pecado? Não. Ser rico é pecado? Não. O que é pecado, pastor? Pecado é amar o dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é amar o dinheiro. Só que existem pessoas que amam tanto dinheiro, mas nunca se farta. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro sapiencial, um livro poético, foi escrito pelo sábio Salomão. O nome Salomão quer dizer no hebraico Salamone, que quer dizer servo de Javé, ou servo de Jeová. Salomão, filho do rei Davi. O livro de Eclesiastes foi escrito entre os anos 730 a 850, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo, pelo sábio Salomão. O sábio Salomão compôs 3.000 provérbios e 105 cânticos. Olha o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele,
É forte. Essa palavra aqui é muito forte. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará dela. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Queridos, esse texto aqui que Salomão disse, o que ama o dinheiro nunca se fartará dele, sabe o que significa essa palavra? Essa palavra quer dizer que as pessoas, quanto mais têm dinheiro, as pessoas nunca se satisfazem, nunca se fartam do dinheiro. Quanto mais a pessoa tem dinheiro, a pessoa quer mais dinheiro. Foi isso que o sábio Salomão quis dizer aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Então, ter dinheiro não é pecado. Agora, amar o dinheiro é pecado. Então, existem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas no Brasil que são amantes de si mesmo. Amam o dinheiro. O Deus dele é Mamon. A palavra Mamon no grego recebe o nome de Mamona. Eu disse que a palavra Mamon no grego recebe o nome de Mamona. Mamon era o Deus da riqueza. Mamon é o Deus do dinheiro. E Jesus ensinou para os seus discípulos, em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse assim, Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas existem pessoas que é amante do dinheiro, que amam o dinheiro. E dentro das igrejas tem muitas pessoas de terno e gravata, com a Bíblia na mão, mas amam o dinheiro e estão em pecado diante de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E Paulo continuou dizendo, porque nos últimos dias virão tempos difíceis. Os tempos são difíceis ou não são? Tempos trabalhosos. Os tempos são trabalhosos ou não são? As pessoas trabalham e não conseguem nada. Nunca tem nada. Foi o que o apóstolo Paulo predisse, profetizou, vaticinou em 2 Timóteo capítulo 3. Tempos trabalhosos, aonde o homem trabalha e não tem nada. E Paulo continuou dizendo assim, e nos últimos dias virão tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde os homens serão blasfemos. Tem homens blasfemos ou não tem? O que é blasfêmia, pastor? Blasfêmia é você atribuir uma obra que é do Espírito Santo ao diabo. Blasfêmia ou blasfemar é você atribuir uma obra que é de Deus ao diabo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfemar. Os homens serão blasfemos. Jesus, certa feita, disse, no Evangelho segundo escreveu, o evangelista São Mateus, né? O evangelista São Mateus escreveu o seu evangelho no ano 62 depois de Cristo para os judeus da origem judaica. O nome Mateus quer dizer dom de Deus. E certa feita, Jesus estava conversando com seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, porque Mateus escreveu seu evangelho para os judeus de língua hebraica.
para os judeus de origem judaica. E Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo de número 28, assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar seus bens, se primeiro não amarrá-lo saqueando então a sua casa? Que não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Jesus, certa feita, estava com seus discípulos, e os fariseus com seus farisaísmos, os religiosos da época, os doutores da lei, os escribas e fariseus, eles falaram que Jesus expulsava demônio pelo poder do diabo, pelo poder de Beelzebul. A palavra Beelzebul significa príncipe dos demônios. Aí Jesus olhou para os escribas e fariseus e falou o seguinte: olha, se alguém falar alguma palavra contra o Filho, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar alguma palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Sabe o que Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus? Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês falar mal de mim e blasfemar contra mim, vocês serão perdoados. Mas se vocês blasfemar contra o Espírito Santo, vocês não vão ser perdoados. Não tem perdão. Não tem perdão nem neste mundo e nem no porvir. A expressão porvir aqui quer dizer, nem na eternidade tem mais perdão. Não tem perdão nem neste mundo e nem na eternidade. Se alguém blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é o Espírito Santo estar falando, o Espírito Santo está fazendo a obra, e você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo. E você se levantar e começar a falar um monte de besteira. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E os homens são blasfemos ou não são? Existem muitas pessoas que brincam com o Espírito Santo. Existem muitas pessoas dentro das igrejas brasileiras que imitam o Espírito Santo. Imita línguas estranhas. Imita a profecia. Amém.